Glória a Deus. Levante suas mãos para os céus. Aleluia. Faça a sua oração de gratidão. Agradeça ao Senhor por você poder estar aqui. Agradeça ao Senhor porque até aqui Ele foi contigo. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus pelo seu cônjuge. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Oh, aleluia. Agradeça a Deus pela sua saúde. Agradeça a Deus. Sim, porque você era inimigo dele, mas ele te amou de tal forma que enviou Jesus para morrer no seu lugar. Oh Pai, nós te damos graças, Senhor, que exaltamos, engrandecemos o teu nome. Somos tão gratos a ti, Senhor. Não valíamos nada, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do lamaçal, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos tornou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor nos tornou e nos deu a condição, o poder de sermos feitos os seus filhos, Pai. Hoje nós podemos te chamar de Pai. Hoje nós podemos ter comunhão contigo. Oh, aleluia. Não há, Pai, mais nenhum obstáculo entre nós e o Senhor. Jesus é o mediador dessa nova aliança. O nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. A pedra angular, a raiz de Davi, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, aleluia. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos, porque agora nós temos a pessoa do Espírito Santo habitando em nós. Oh, aleluia, vivificando a tua palavra dentro de nós. Oh, obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor nos conduzindo em triunfo. E esse lugar é teu, nós somos teus. Essa atmosfera é tua. Tu tens plena liberdade de falar aos nossos corações, de agir como o Senhor quer. Somos teus e te adoramos na beleza da tua santidade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Boa noite, queridos, graça e paz. Vocês estão bem? Estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Está tudo em ordem? Glória a Deus, glória a Deus. Diga, Deus é bom. E Ele se tornará para você aquilo que você diz que Ele é. Amém? Glória a Deus. Eu tenho algo no meu coração que foi, vamos dizer que acendido ontem pela manhã, quando nós estávamos no nosso momento de consagração, de jejum e oração. Inclusive já faço o convite a você que não pôde estar conosco ontem, que no próximo mês, o primeiro sábado, na verdade, um sábado anterior ao culto de Santa Ceia, nós vamos estar informando a você e você poder estar participando junto conosco. Foi muito bom, irmãos. Se você puder vir na próxima vez, venha. Eu tenho certeza que você ficará maravilhado, surpreendido e com coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém? Nossa igreja é uma igreja que ora. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E dentro de tantas coisas que ontem aconteceram, algumas foram faladas e no final, inclusive, tanto por Aparecida como a própria Lucimar também levantou essa bandeira e aquilo ardeu no meu coração, sabe, da gente poder falar do poder que há na unidade. Aleluia. Irmãos, o poder da unidade faz coisas acontecerem. E nós precisamos entender isso à luz da palavra, porque eu não sei se você tem observado ou já viu coisas acontecerem de situações que se levantam, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na própria igreja, seja onde nós tivermos, de embaraços se levantarem por falta de unidade, por confusões, discussões, complicações, discordâncias, e tudo isso traz um peso e um obstáculo para que Deus ele possa operar na minha e na sua vida. Afinal de contas, a Bíblia diz que é na unidade, diga, é na unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre.
Irmão, se Deus ordena a bênção e a vida na unidade, significa que onde não há unidade, não tem como Ele ordenar a bênção e vida. Nós temos buscado sempre procurar vivermos melhor. Em sã consciência, todo ser humano quer o melhor para a sua vida, quer o melhor para os seus filhos, quer o melhor para o seu cônjuge, quer o melhor para a sua empresa, quer o melhor diante daquelas pessoas que estão junto com você, seja como sócio, seja como num trabalho em si, como patrão, como empregado, na igreja. Sempre queremos o melhor, sempre queremos avançar, sempre queremos desfrutar, mas muitas vezes nós não estamos sabendo andar à luz da palavra, e coisas que se levantam, a gente esquece que a nossa luta não é contra pessoas. Efésios diz que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados e potestades. Irmãos, existe uma influência por trás de toda a confusão que se levanta. E porque a influência a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais, irmãos, a gente começa a ficar meio que chateado ou meio que ressentido com pessoas. Mas a gente precisa entender que não são as pessoas, mas quem está influenciando elas. E precisamos também entender que temos o poder de mandar com essa influência bata em retirada. E que toda confusão caia por terra. Existe um ditado no mundo que diz que quando um não quer, dois não brigam. Também está escrito em Romanos 15 que o forte deve suportar o fraco. E esse suporte, irmãos, não é aquele suporte de você dizer, de novo fulano, não, é o suporte de dar apoio, de dar sustância mesmo, de dizer, rapaz, você ainda está fraco, mas eu estou junto com você, porque eu acredito em você, eu vou te levantar, eu vou te ajudar. E não questionar, não criticar, não virar as costas, e a gente precisa entender isso, porque Deus ele tem algo grande para fazer na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa empresa, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. E o que Ele quer é só uma oportunidade de estarmos andando de forma correta. Porque quando nós andamos de forma correta, irmãos, a parte dele é garantida. Amém? A parte dele é garantida. Então, se houver unidade no nosso meio, a parte dele é garantida, já está estabelecido. Bênção e vida serão manifestas. Eu já declaro que nunca antes houve nessa igreja, mas a partir de agora, vai haver um espírito de unidade tão poderoso no nosso meio. Irmãos, isso vai refletir na nossa casa. Isso vai refletir nas nossas finanças. Quem viver verá. Um poder na unidade, irmãos, tão grande, que quando eu olhar para você, você já vai entender o que eu quero dizer. Quando você olhar para mim, eu já vou discernir o que você quer, por causa da unidade, da intimidade, da comunhão. Porque isso é bíblico, irmãos, e a gente precisa andar o mais bíblico possível. Deus, ele tratou uma vez com o pastor Bud e disse, filho, quanto mais você colocar o Ministério Verbo da Vida na minha vontade, andando nos meus princípios, mais eu vou ter condições de abençoar esse ministério. E, irmãos, nós temos visto a olhos naturais, o que pelos olhos da fé o pastor Bud declarava há 25, 30 anos atrás. Onde todos os lugares, todas as capitais ia ter uma igreja implantada, onde todo o Nordeste ia ser alcançado. Depois ele começou a dizer que toda a nação ia ser alcançada, e agora até os confins da terra. Irmãos, tudo que aquele homem falou, hoje tem acontecido. Igrejas têm se espalhado, têm nascido por vários lugares. Homens têm se levantado, mulheres têm se levantado, cheios de unção, cheios de amor, cheios de unidade. E coisas têm acontecido. Se tem acontecido com os nossos irmãos, parceiros ministeriais, deixa eu te dizer, também está acontecendo no nosso meio. Mas vai aumentar. Aleluia. Então, a gente vai ver, irmãos, aos olhos da palavra, no ângulo de Deus, a gente vai ver Jesus falando, a gente vai ver o próprio Deus citando coisas na palavra, e a gente vai ver que Paulo recebeu revelações sobre o poder da unidade, sobre quando nós andamos em unidade, coisas acontecem, e quando nós deixamos de andar em unidade, coisas também acontecem. Então, eu quero que você vá comigo lá em João, no capítulo 17. Aleluia.
Talvez você possa dizer, mas Abel, hoje é Santa Ceia, o pastor vai falar sobre unidade. É porque a Santa Ceia é a Santa Ceia da comunhão. E se a gente comer e beber sem discernir o corpo, a gente vai comer juízo. Vai atrair juízo para nós. E esse discernir o corpo não é o nosso corpo natural, mas é o corpo de Cristo. Como eu posso participar da Santa Ceia cheio de rancor no meu coração? Como eu posso participar da Santa Ceia cheio de raiz de amargura? De alguém que pisou no meu calo, de alguém que falhou comigo, de alguém que... Irmão, deixa eu dizer uma coisa, se eu não soubesse trabalhar essa área na minha vida, eu digo a você, não era que eu não estivesse aqui, eu já estava embaixo da terra. E eu digo, não vale a pena, sabe, não foi essa pessoa que falhou contigo, que resolveu a situação da sua vida, ou estabeleceu que você é um fracasso ou um sucesso. Foi o que Deus fez através de Jesus Cristo, lá naquela cruz do Calvário, que estabelece que você já é um sucesso. Pode ninguém acreditar em você, já existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo que acreditam. E te valorizam. Amém? Então a Bíblia diz em João 17, a partir do verso 17, ela diz assim: santifica-os na verdade. Isso é uma oração que Jesus fez ao Pai, desde o primeiro versículo de João 17. Ele começou a orar por ele mesmo. Depois ele deu continuidade nessa oração para os seus discípulos. Ele continua falando aqui para os seus discípulos, e daqui a pouco vai entrar para mim e para você. Mas olha o que é que ele ora ao Pai, pouco tempo antes de ir à cruz. Irmãos, João 17 significa que foram os últimos dias de Jesus aqui na terra. A última semana, ele estava a poucas horas de ser levado à cruz. Foi quase os últimos ensinos. E ele aproveitou esse tempo para orar ao Pai, para pedir ao Pai. Se você for anteriormente a esse versículo, você vai ver que ele estava orando ao Pai, para que o Pai desse a glória que ele tinha deixado. Lembra que Jesus se despiu de sua glória para vir como homem? Ele veio como homem na terra, para como homem ele se sacrificar, para que eu e você não precisássemos ir para o inferno. Então ele não podia vir aqui na terra como Deus Todo-Poderoso. Ele se despiu de sua glória para agir como homem, porque Deus, irmãos, não é tentado nem tenta ninguém. Mas Jesus foi tentado, só que tem uma situação aí, nunca pecou. Se Jesus foi tentado, é porque Jesus verdadeiramente, ele foi 100% homem aqui na terra. Se Jesus precisou ser ungido para fazer o que fez, irmãos, é porque ele era um homem aqui na terra e precisava da unção do Espírito para ajudá-lo em tudo aquilo que ele precisava fazer. Tanto é que até os 30 anos de Jesus, ele não ministrou para ninguém, ele não pregou para ninguém, ele não impôs as mãos em ninguém, ele não curou ninguém, não operou nenhum milagre. Até que, naquele dia já pronto, porque se Jesus precisou se aperfeiçoar aqui na terra, para cumprir a vontade de Deus, irmãos, eu e você estamos aqui também para sermos aperfeiçoados. Para uma boa obra que Ele tem para a nossa vida. E naquele dia que Ele foi batizado nas águas, Ele também foi batizado no Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea, e uma voz bradou dos céus, e todos ouviram: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E foi a partir dali que ele foi tentado no deserto. Ele foi tentado, irmãos. Se ele foi tentado, ele não estava agindo como Deus aqui na terra. E ali ele chegou depois daquela tentação, e ele passou por cima de toda aquela tentação, falando a palavra, declarando a palavra. Ele chegou em um determinado lugar, lhe deram o pergaminho do profeta Isaías, e ele começou a declarar que o Espírito do Senhor o ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para dar vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Não foi assim? E ele sentou-se e todo mundo ficou olhando para ele, e ele disse: hoje se cumpre as escrituras que acabaste de ouvir. Efésios diz que ele se despiu de sua glória. Como servo ele se tornou homem, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome.
Então, nessa oração de João 17, ele começa orando por ele mesmo, pedindo a Deus Pai que devolvesse a ele a glória que ele tinha deixado lá. Amém? E ele sabia que ele ia receber a glória novamente, porque ele entendia que tudo que ele pedia ao Pai tinha resposta. Ele sabia que sempre que ele falava com Deus, Deus lhe atendia. E ele continuou orando, e aqui ele diz: santifica-os, verso 17, na verdade a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aquele povo da Igreja Verbo da Vida, no dia 3 de abril de 2022, por aqueles que vierem a crer em mim. Quantos creem em Jesus aqui? Então, meu irmão, você já foi orado. Você está orado. Jesus lembrou de você, e Ele orou por você. E se Ele orou ao Pai, por mim e por você, o Pai já respondeu. A oração que Ele fez foi, olha isso: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O desejo de Jesus, irmãos, a oração que Ele fez ao Pai, foi para que nós fôssemos aperfeiçoados na unidade. O que é que hoje o Senhor está fazendo conosco nessa noite? Está nos aperfeiçoando nessa palavra. Está relembrando, muitos de nós, talvez todos, já têm um entendimento do poder que há na unidade. Já tem um entendimento que é bíblico andar em unidade. Mas deixa eu te dizer, o só saber não vai fazer tanta diferença. O que vai fazer a diferença é a gente praticar a unidade. Sabia que há um esforço de você andar em unidade? Sabia que vai ter dias que você não vai querer nem olhar para a cara de fulano de tal? Talvez, irmãos, isso aconteça dentro da sua casa. Que você, naquele dia, está tão avesso às pessoas que você não quer nem conversa com seu cônjuge, não quer nem conversa com seus filhos. Pode acontecer isso, irmão, mas aí você tem que se esforçar para você se aperfeiçoar, para você andar na unidade, porque afinal de contas, não vive mais você, mas Cristo vive em você. Então você não vive pelo que você quer, mas pelo que Ele quer. E se Ele quer, amados, que nós andemos em unidade, irmãos, a gente tem que deixar a nossa vida de lado, o nosso achômetro de lado, a nossa vontade de lado e cumprir a vontade dEle. É possível, porque se Ele orou e Ele disse que a gente pode, irmãos. A Bíblia jamais vai trazer um entendimento, um ensinamento sobre um importante assunto, sabendo que a gente não tem a condição de fazer. Não, irmãos, a gente pode, nós podemos andar, seja na nossa casa, seja em qualquer lugar que for, nós podemos andar em unidade. Nós podemos, sabe, como um diapasão que afina um instrumento, nós podemos também ser afinados dentro da nossa casa. Sabe, nós podemos também fazer isso na nossa igreja, nos nossos departamentos, com as pessoas que muitas vezes a gente nem quer ficar tão junto no nosso trabalho. Mas sabe, ali há uma unção, há uma graça que pode nos conduzir em triunfo dentro dessas situações, porque não é por nós mesmos, irmãos. A graça do Senhor está ao nosso favor. Na verdade, ela é o favor de Deus na nossa vida. Ela é que vai nos capacitar a andarmos em unidade, porque sabemos que sozinhos nós não conseguimos. E Ele é tão sabido, Deus é tão expert, Ele é tão inteligente que Ele sabia que sozinhos não conseguíamos.
Aí ele foi e enviou Jesus, e Jesus veio, e aí quando Jesus foi assunto aos céus, disse: fique tranquilo, porque vem um igual a mim. Aleluia! E esse que vem igual a mim, ele não vai mais ficar com você, ele agora vai ficar em você. Irmãos, porque deixa eu te dizer, alguém ficar com alguém, possa ser que em um determinado momento não vai estar. Ele está com, mas possa ser que em um determinado momento ele não esteja com. Mas quando está dentro, ele não vai mais sair. Ei, ele não é um visitante que vem uma vez por mês ou em um momento de um culto de Santa Ceia. Ei, ele habita em você. Aleluia. Então Jesus, ele nos instruindo os discípulos e orando ao Pai, ele estava dizendo que o desejo dele é que nós fôssemos um. E deixa eu te dizer, não era num parâmetro sem precedente, era um parâmetro que nós fôssemos um como ele era um com o Pai. Olha o nível, irmãos, olha o parâmetro que Jesus trouxe para nós, que ele era um com o Pai e que nós fôssemos um como ele era um. Você entende? É como a Bíblia fala que o marido, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha o parâmetro que ele fala do marido com a esposa. Se o marido é para amar a esposa, o que dizer de unidade? Por que não andar em unidade dentro de casa, se o parâmetro é amar como Cristo nos amou? Quem ama como Cristo ama, ele vai se esforçar a andar em unidade e a sempre engolir seco. Sabe qual é o problema de muitos crentes? São tudo bicudo. Tem crente bicudo. Aqueles gato velho, cheio de manha, gato velho manhoso. Sabe como é gato velho manhoso? Se arma com tudo. O bicho chega, se estica assim, o rabo levanta. Aí anda todo matreiro. Baixa a bola, rapaz. Temos que andar como o Senhor. Temos que agir como Ele. E Ele quer, amados, que nós façamos isso. Amém? Agora, vai lá em Gênesis no capítulo 11, para você ver como é poderoso, irmãos, quando nós decidimos andar em unidade. Se a partir de amanhã você entrar na sua empresa e decidir chamar seu sócio, e seu sócio pode hoje até nem ser crente, mas você decidir chamar o seu sócio para uma conversa, um pá de lá, pá de cá, de lavar roupa suja, oh aleluia, de não botar mais a sujeira embaixo do tapete, coisas que estão arranhando entre vocês, coloca lá, expõe, mas expõe com amor, com longanimidade, dizendo: rapaz, eu estou aqui expondo essa situação para a gente definitivamente resolver. E pensar do mesmo jeito, falar da mesma forma. Eu lhe digo, irmãos, eu dou dias para as coisas serem revertidas. Possa ser que no mesmo dia, clientes que nunca mais entraram, comecem do nada a entrar. E você vai ter que contratar pessoas, porque não está dando mais vencimento. Tudo porque você toma uma posição de chegar e colocar um princípio dentro do seu trabalho. Unidade, irmãos. Para de falar um do outro. Para, irmãos, de falar mal um do outro. Nós não fomos chamados para agir dessa forma. Isso é retrocesso. Olha aqui. Gênesis 11:1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre.
que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, presta atenção, não foi Satanás quem disse, foi o Senhor que disse. E ele disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. A gente sabe que no decorrer desse contexto, você vai ver que Deus espalhou, e ali onde foi, falar da Torre de Babel. Por quê? Porque a intenção do povo era errada. Eles queriam tornar célebre o nome deles. Eles não estavam fazendo aquilo com o intuito de agradar a Deus, de exaltar a Deus e de se tornar um. Eles queriam se tornar um para ter o poder nas mãos, mas eles estavam tirando Deus de cena. E Deus disse, irmãos, Deus disse, mesmo fazendo de forma errada, com a intenção errada, se juntarem, não tem quem segure. Irmãos, isso é um princípio. E nesse princípio, existem muitas seitas que estão se levantando e não tem restrição entre eles, porque o que um fala, o outro pega. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você em alguma vez, eu acho que foi no Rema que eu brinquei, eu falei sobre isso, mas é uma verdade. Você já viu tranca-rua esculhambando Zé Pilintra? Não, sério, você já viu Exu Caveira fofocar com tranca-rua, falando mal de Zé Pilintra? Irmão, você não tem entendimento, muitas vezes nós não temos entendimento, que Satanás, ele era um anjo, ele é um anjo caído, mas ele conviveu com Deus muito tempo. Ele era o querubim da guarda ungida, e ele detinha o poder de 1/3 dos anjos. E ele soube pegar o coração daqueles anjos, tomar para si, ao ponto deles seguirem a sua rebelião. E eles se tornarem anjos caídos, que hoje são demônios. Mas esses demônios, irmãos, vá na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou vá em qualquer canto aí onde se levanta ou exalta Satanás e demônios. Veja se eles brigam entre si. Veja se há confusão de demônios para com Satanás. Porque ele é um anjo caído, mas é um anjo poderoso, porque ele era um querubim. Os mais fortes, os mais poderosos, era ele, Gabriel e Miguel. Mas ele não é onisciente, ele não é onipresente e nem tampouco é onipotente. Mas então significa, irmãos, que se ele não pode estar em todo lugar, ele tem os seus asseclas, onde ele dá ordem e eles vão fazer. E eles fazem cabalmente aquilo que Satanás determina. Por quê? Porque eles andam em unidade. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas eu paro e penso. Como pode o império das trevas, eles sabem e eles andam em unidade, e muitas vezes a igreja do Senhor não anda? Por que é, irmãos, que tem pastores que usam o púlpito para falar mal de outros pastores? Você acha que isso daí, quem é que está prevalecendo? É cancão, irmãos. É o bicho preto. É só ele que prevalece. Então a gente se perde, irmãos, olhando, e a gente olha segundo a pessoa natural. A gente olha a pessoa segundo os defeitos que ela tem. Irmãos, eu sou todo dia, muitas vezes questionado, ou várias vezes, principalmente, por exemplo, no meu próprio trabalho, pessoas sempre chegam, porque sabem que eu sou pastor, colegas meus, amigos meus, sabe, pessoas do mundo, sempre vêm, sabe, com um questionamento, querendo achar de mim o que é que eu penso sobre fulano de tal, sobre ciclano de tal, principalmente os midiáticos. Os pastores midiáticos, as igrejas midiáticas. Mas fulano de tal, o que é que você diz dele? Irmãos, eu não convivo com ele.
Eu só posso falar daquele que eu conheço. Eu não tenho como qualificá-los. Eu só sei uma parte. Certa vez, lá atrás, nos Estados Unidos, o irmão Reagan foi para um velório de um homem. Eu acredito que alguns de vocês já tenham lido em alguns livros dele sobre isso. Foi para um velório e esse homem era ruim. Pense numa pessoa ruim, multiplique por 2. Agora some por 3. O cabo era ruim. Não tinha uma qualidade que se dissesse, naturalmente falando. Ele tinha problema com todas as pessoas, inclusive dentro da casa. E era uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia. E esse homem morreu. E no velório dele, muitos estavam lá, e o irmão Reagan foi para esse velório. E aí, naquele bochicho, algum chegou para eles: ei, irmão Reagan, mas rapaz, morreu, porque eu vou dizer, o cabo era tão ruim, que nem no velório elogiaram. Porque não tem gente meio complicado quando morreu o bichinho, rapaz. Mas ele era tão ruim, que não tinha ninguém que falasse bem dele. E foram questionar, e foram perguntar ao irmão Reagan sobre ele. O que é que você achava dele? E todo mundo estava esperando que o irmão Reagan tecesse um comentário crítico sobre aquele homem. E o irmão Reagan, ele sempre falou sobre andarmos em amor. Inclusive, para mim, eu reputo que Amor, o Caminho para a Vitória é o principal livro daquele homem. Porque o amor é a essência de tudo. E você só consegue andar em unidade se você manifestar amor. E aí o irmão Reagan ficou olhando para o caixão e pensando nas perguntas que fizeram a ele. Eu fico pensando que era como Jesus, que quando foi indagado sobre aquela mulher que foi pega em adultério, ele ficou dando um tempo ali, né, escrevendo. Sabe por quê, irmãos, aquele tempo? Para ele não ser, muitas vezes, como eu e você, precipitado na palavra. A gente é muito precipitado no falar. Quando alguém fala alguma coisa de alguém, a gente nem pensa, nem pondera. Rapaz, é verdade, tu está certo. Calma, baixa a bola, reflete um pouco. Pensa 2 vezes antes de dar uma resposta. Jesus estava lá, sabe o que era? Esperando um comando dos céus. Aí quando ele teve o aval de Deus, porque Jesus sempre falou o que ouviu o Pai falar. Sempre fez o que ouviu o Pai fazer. Quando ele teve o aval dos céus, sem olhar para nenhum dos acusadores, disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Diz que a Bíblia diz que do maior ao menor, o mais velho ao mais novo, foram deixando as pedras ali de lado e saindo caladinho. E sabe, irmãos, ali foi uma tipificação, uma lembrança do que Jesus viria a fazer com a humanidade. Porque quando Jesus disse assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ele sabia, irmãos, pela lei, que ele tinha poder de pegar um paralelepípedo e abrir a cabeça daquela mulher dos 2 lados. Porque a lei dizia isso. Mas ali ele já estava mostrando que ele estava se substituindo à humanidade. E ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Se todos foram embora. E ele foi e disse: eu também não te acuso. Não te condeno. Vai em paz. Mas, deixa eu te dar um recadinho do céu. Mude de vida. Mude de atitude. Não peque mais. Então, Jesus é aquele que nos atrai pelo seu amor. Mas, irmãos, não é de qualquer forma que a gente vai viver nas coisas do Senhor, não. A gente vem de todo sujo, mas a gente é limpo pela palavra. O desejo dele é que nós andemos nos santificando cada vez mais, para nos parecermos cada vez mais com ele. Então Deus, ele diz aqui que quando o povo intenta ser um, irmãos, está escrito aqui: não haverá restrição. Se a gente ousar deixar as nossas diferenças de lado, arregaçar as mangas e pegar junto, em unidade, na mesma pegada, irmãos, Natal fica pequeno. Talvez a gente tenha que começar a fazer aquelas tendas da época dos Estados Unidos,
de até 20 mil pessoas terem que ter um lugar. Ou igrejas e estádios, como hoje já existem. Se nós andarmos em unidade, irmão, eu vou ser ousado em dizer uma coisa a você. Se a gente entender o poder que há na unidade, de repente o Arena das Dunas, a gente vai ter que pegar ele para fazer os cursos naquele lugar. Porque a unidade atrai. A unidade atrai as bênçãos. Porque foi Deus que disse, Ele ordena, irmãos, bênção e vida. E bênção e vida, mais do que dinheiro, mais do que fortuna, mais do que qualquer coisa, são vidas. Cada vez mais que vida seja atraída pelo poder da unidade, do amor de Deus para conosco, irmãos, não tem como, ninguém segura. Foi Ele que disse. Se tiver com a intenção certa e andar em unidade, não há restrição. Pensa a tua empresa andando nessa pegada. Pensa a tua casa, irmãos. Pensa a tua família, você e seu marido, você e sua esposa. Quando tem uma coisa e você não concorda, em vez de você já vomitar ali, você guarda aquilo. E não é um momento oportuno você compartilhar. Rapaz, aquilo dali, você comentou. Aí o outro vai e considera. Rapaz, realmente eu vou refletir sobre isso que você está dizendo. Não, porque tem homem que acha que porque a Bíblia diz que ele é o cabeça do lar, se a mulher der um conselho, para trás de mim, Satanás, eu sou o homem da casa. Pois haja como o homem da casa. Sabe como é que o homem da casa age? Dando a sua vida pela mulher. Haja como um homem. O homem só quer pegar a parte de autoridade. É autoridade, não é autoritarismo. Mas isso deixa para o rema. Segundo semestre vai ter família cristã. Se você ainda não fez sua matrícula, faça. Porque a gente vai pegar pesado. Aleluia. Porque, irmão, se a gente não aprender a andar corretamente na igreja, a gente vai aprender aonde? O mundo está piorando. E fique tranquilo, vai piorar. Porque o mundo jaz no maligno. Mas deixa eu te dar uma boa nova, você não é do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. É porque você não vê, mas a gente não consegue enxergar. Mas existe uma redoma que te guarda. O demônio, o diabo, o Satanás, ele pode fazer o que quiser com você, tentar fazer o que quiser. Mas ele está ao teu derredor. Porque ao teu redor estão os anjos do Senhor, que te guardam em todos os teus caminhos, porque eles já receberam uma ordem dos céus, e eles andam em unidade. Deixa eu te dizer, uma terça parte virou as costas para Deus, mas a gente, maior que está conosco. Parece que as coisas espirituais, as coisas negativas, parece que são maiores ou mais poderosas do que as coisas positivas, mas deixa eu te dizer, só parece. É um ledo engano, irmãos. Sempre estamos em maioria. Por quê? Porque temos o Senhor ao nosso lado. E a Bíblia diz que agindo Ele, ninguém pode impedir. Jesus, quando Ele foi, os soldados foram lá prendê-lo. E Ele disse, eu sou. Todos caíram por terra. E Ele disse, rapaz, eu estou aqui porque eu estou me entregando. Porque ninguém tinha poder sobre a minha vida. E se eu fizesse só um pedido, o meu pai mandava uma miríade de anjos. Só precisava um, irmãos. Só precisava esse que anda com você o tempo todo. É porque você não vê. Mas você não precisa ver, você só precisa crer. Tem anjos, irmãos, ao teu favor. Eles são espíritos ministradores. Aleluia. Anjos ao nosso favor, anjos trabalhando ao nosso favor, indo aonde nós não podemos ir. Rapaz, limpando o espaço para você passar, ó. E eita, glória! Agora, pelo amor de Deus, vamos andar em unidade. Vamos ajudar os bichinhos, irmão. E tem anjo que está trabalhando com força aqui, para guardar você. Ajude ele. Amém? Seja crente, anda em unidade.
Agora, vamos ver a revelação que Paulo teve sobre esse poder. Efésios 4, verso 1. Aleluia. É porque eu queria saber se alguém estava lembrando. Ele olhou para o homem que estava lá no caixão. E todo mundo esperando. Quer ver? Ele vai criticar. Porque tem gente que faz isso. Eu sei como é, irmãos, quando alguém pergunta a mim sobre alguém, aí fica todo mundo esperando eu tecer um comentário crítico. Aí ele olhou, aí disse, ele tinha um sorriso muito bonito. Oh, aleluia, irmãos. Eu chego nesse nível, porque tem uns cidadãos, tem uns cabinhos aí da vida, que você olha, Senhor, deixa eu guardar minha Glock, Senhor. Efésios 4, verso 1, olha o que a Bíblia diz. Rogo-vos, suplico, imploro, irmãos. Paulo dizendo, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, não é fácil, eu sei, eu sou de carne e osso, se você me beliscar eu vou sentir dor. Eu sei que não é fácil andarmos em unidade, dentro de casa, em qualquer outro lugar, no trabalho, mas a Bíblia diz que a gente pode se esforçar de forma diligente. Amém? Aí ele diz assim, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu não sei se você lembra, irmãos, mas quando Saulo de Tarso, antes de se converter, ele foi perseguir os cristãos, Jesus se interpôs e disse, por que você me persegue? Irmãos, cuidado, não fale mal do seu próximo. Não fale mal do seu irmão, porque você falando mal do seu irmão, você está falando mal do próprio Senhor. Porque ele vem e fica no lugar. Ele toma o nosso lugar. Mexeu comigo, mexeu com ele. Então fique tranquilo. É como quando pequeno, você tem um irmão mais velho e tem uma galerinha que quer dar em você. E o irmão pequeno diz, rapaz, não faça isso não, que meu irmão mais velho está chegando. Meu irmão mais velho está chegando e eles querem dar. Aí de repente o irmão mais velho chega. Eu digo a mesma coisa contigo e comigo, irmãos. Tem pessoas querendo mexer com você, só diga assim, meu irmão mais velho está chegando. Aleluia, meu irmão mais velho está chegando. Aleluia. Então há um só corpo, um só espírito. E a gente precisa se esforçar, irmãos, para andar de forma diligente, preservando a unidade. A gente tem que ter esforço mesmo. Quando um chegar, irmãos, morda. Quem foi que disse? A língua. Acho que foi Lucimar ontem que disse, morda a língua. Morda a língua antes de você falar alguma coisa. Porque, irmão, depois que você falar, acabou. Você pode até pensar. Tem gente que sofre porque é tentada e diz, rapaz, eu tentei, eu fui tentado, não vou nem participar da ceia. Não, irmão, se você não estabeleceu aquilo, porque às vezes não é nem você que está pensando, é o diabo que está lançando na tua mente. Dardos inflamados do maligno, para você pensar coisa ruim, para você ser tentado. Mas se você não pratica, vai tudo bem. Vai tudo bem. Então, às vezes, a gente até tem vontade da comichão. Tem gente que tem comichão para falar mal dos outros. Um faniquito. Para falar mal dos outros, irmão. Tem gente que está fazendo grupo de WhatsApp.
O tema do grupo de WhatsApp era os fofoqueiros de plantão. Fulana, tu viu? Viu o quê? Ela nem estava no dia. Viu o quê? Oxe, tu não tem noção, não. Pois, Cicrano, pois não é que fez isso? Aí pronto, desencadeia. Aí ele diz, tu é porque tu não sabe. E o outro? Irmão, não para, a conversa não para. E sabe o que é que acontece? Na plateia do reino espiritual, está o reino de Deus, de um lado, e o império das trevas do outro. E o império das trevas vibrando, porque estão marcando gol diante daquele cenário. Porque estão prevalecendo diante daquele cenário. Estamos conseguindo. Estamos levantando contenda. Estamos colocando a coisa para acontecer. Vai pegar fogo, mas é um fogo estranho, irmão. Não é o fogo do Espírito. É um fogo que destrói. É um fogo que anula. É um fogo que separa. E a gente precisa ser detentor disso. A gente precisa ter um escudo mesmo, sabe? E preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fomos chamados para a paz. Nós somos apaziguadores, irmãos. Somos aqueles que quando alguém chegar e quiser conversar, você tem que dizer, rapaz, não é assim não. Você está enganado. Pode ser até que você saiba daquilo que a pessoa está falando. Mas preserva. Não vale a pena, não adianta, irmão. Você vai sair perdendo. A gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para edificar, não foi para destruir. Só saia da sua boca palavras que edifiquem. Aí eu digo, você falar mal do seu próximo, está edificando o quê? Está desmoronando. Não é a vontade de Deus. Olha o que Paulo também continua dizendo em Filipenses, capítulo 1, verso 27. Ele diz, vivei acima de tudo. O que é tudo, irmãos? Não, isso foi ontem. O que é tudo? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu duvido se a gente botar isso em prática. Eu duvido, irmão. Sabe o que é que vai acontecer? Filas de pessoas vão estar aí, esperando um culto acabar para o outro começar. Porque não vai ser pelo esforço, vai ser pela unção que vai atrair. Por quê? Porque Jesus disse que é na unidade que o mundo vai reconhecer que eu e você somos discípulos. Então você deve ficar feliz, ministros, quando um subir aqui e você vê ele despontando, avançando, você aí sentado e glória a Deus, fulano de tal está crescendo. Você deve estar feliz, ministro de louvor, quando um está aqui tocando e cada vez melhorando, e a sua voz, sabe, alcançando e se movendo nos dons, e você aí diz, glória a Deus, eu também quero fazer a mesma coisa. Não estamos em competição, irmão. Sabe por quê? Porque a vitória já foi garantida. Nós somos mais que vencedores. Nessa corrida, não tem ninguém do seu lado para você olhar e querer competir com ele. O tiro já foi dado, você já saiu correndo e fica tranquilo. Só tem a sua raia. Então não é diminuindo os outros que você vai ganhar pontos no céu. Agora, diminuindo os outros, você vai ganhar pontos nas trevas. A Bíblia diz que quando um é honrado, todos são. A Bíblia diz que nós devemos nos entristecer quando aqueles estão tristes, chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Irmãos, isso é unidade. Vibrar, irmãos, com o sucesso do outro. Rapaz, glória a Deus, fulano de tal está dando certo. Aleluia. Somos rápidos, irmãos, em ver defeitos e criticar e questionar. Eu já disse uma vez isso aqui e é impressionante. Quando estamos num momento como esse, vem alguém que nunca nem entrou numa igreja e a gente faz um convite e essa pessoa vem, a gente pula, a gente grita, a gente se diverte, a gente chora de alegria, porque um pecador
se converteu. Mas nós que fazemos toda essa festa, nem sabemos que naquele dia, naquele exato dia, talvez ele tenha matado alguém. Mas ele era do mundo, como era do mundo, ele não sabia o que estava fazendo, ele era do diabo, e agora ele é do Senhor, e tudo vai bem, porque Deus perdoa. Só que quando um irmão nosso, falha, erra o alvo, a gente é rápido em se afastar e criticar. Aonde está o amor? Aonde está a unidade? Não, a gente deve chegar junto e fazer aquilo que a gente possa fazer, até a nossa condição de limite. Porque a Bíblia diz, quanto a depender de vós, tende paz com todos. E você vem e dá todo o seu cuidado. Se aquela pessoa não quer de jeito nenhum, você não tem o que fazer. Mas em vez de sair criticando, ora. Pai, abre os olhos espirituais de fulano. Ele está cego espiritual. Senhor, eu não aceito que a vida dele esteja assim. Pai, ele é teu filho. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. De repente, irmãos, aquela cegueira vai ser quebrada, ele vai começar a conseguir enxergar novamente e ele vai voltar para os braços do Senhor. Esse é o nosso papel como igreja. Amém? Então, dando continuidade, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, e o grupo de louvor já pode subir. Diga, Deus é bom. E eu também. Paulo dizendo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, rogo-vos, imploro, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Presta atenção, irmãos, o que Paulo estava falando aqui com essa igreja. Foi essa igreja que ele disse, olha, eu não posso falar a vocês como a espirituais. Eu tenho que falar a vocês como a carnais. Por quê? Porque há contenda entre vocês. Uns dizem eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. Ou seja, bagunça naquela igreja, confusão, divisão. E ele rogou, ele implorou, gente, entenda, igreja, ande em unidade, antes de haver divisão, que haja unidade, que vocês sejam inteiramente unidos no pensamento, no agir, porque tudo que vocês intentarem fazer, vocês vão conseguir. Irmãos, lembra que existe um inimigo das nossas vidas, ele não está de braços cruzados. Ele não está de braços, definitivamente, ele não está satisfeito com o seu casamento. A única pessoa, se eu posso dizer assim, que se satisfaz com um relacionamento acabado, é Satanás, irmãos. Deus não está nisso. Porque o que Deus uniu não separa o homem. Então ele diz isso. Agora, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso irmão mais velho, aquele de quem a gente está hoje comemorando, né, celebrando mais um feito dele na nossa Santa Ceia, ele disse em Mateus 12, 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E aqui inclui, irmãos, toda igreja dividida, toda empresa dividida, todo ambiente que haja divisão, contenda, confusão, irmãos, o diabo prevalecerá. Aí ele diz, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Olha o que Jesus disse. Jesus sabia que o império das trevas, o reino de Satanás, havia unidade. E ele disse, se eu expulso, nesse contexto, é porque os religiosos da época, ele curou um homem surdo e mudo, e ele disse, ele faz isso pelo poder de Beelzebul. Ele disse, como é que Satanás expulsa ele mesmo?
Jesus disse: se ele estiver dividido, como vai subsistir? Irmãos, Deus sabe que o império das trevas é muito organizado nessa área. Deus sabe. E a gente precisa se organizar definitivamente. Precisamos mudar, irmãos. Precisamos amar mais. Precisamos estender mais a nossa mão. Irmãos, nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos promover uns aos outros. Nós não temos a nossa vida por preciosa, irmãos. Aleluia. E se a gente conseguir fazer isso pelo menos com uma pessoa, talvez o seu chamado aqui na terra seja alcançar só uma pessoa. E essa pessoa pode vir a conseguir a alcançar uma nação inteira. Barnabé nem é tão citado. Ele é citado, mas é pouco citado. Mas deixa eu te dizer, irmão, se não fosse Barnabé, Paulo não era o que é. Ele não era o que se tornou. Mas alguém bateu no peito e disse: não, rapaz, ele se converteu mesmo. Eu tenho convivido com ele. E ele ficou guardando, preservando Paulo. Porque ninguém acreditava na mudança daquele homem. Possa ser que alguém não esteja acreditando na sua mudança. Mas eu declaro pelo Espírito que vai ter pessoas que vai segurar você, que vai proteger você, que vai guardar você e vai dizer: não, rapaz, eu tenho convivido, eu tenho visto a mudança na vida dele. Sabe, irmãos, no início da nossa caminhada aqui em Natal, muitas vezes pessoas fizeram de tudo para que eu tirasse David de perto de mim. Mentiras foram levantadas, calúnias violentas. Certa vez fizemos um evento e foi levantado de que esse rapaz que me ajudava todo o tempo tinha pego um dinheiro de um cantor que nós tínhamos trazido para o Alterna Vida. E se juntaram e falaram mal dele. Certa vez eu estava aqui, ainda morando aqui nesse prédio, no condomínio, estava correndo e alguém de São Paulo, que era daqui na época, ligou para mim para dizer: pastor, o senhor precisa se afastar desse homem. E eu sei o quanto nós convivíamos juntos em unidade, e o respeito que ele tinha. Era perfeito? Não. E quem é? Quem é perfeito aqui? E criticavam, difamavam, esculhambavam. E um dia eu chamei e eu disse: David, essa situação se levantou e eu sei que não é verdade. Irmãos, eu não tinha prova, mas eu tinha paz no meu coração de quem estava junto comigo. E eu disse: David, estou dizendo isso de você. E ele começou a chorar. E ele pegou o e-mail. Isso já fazia anos, irmãos. E ele disse: pastor, está aqui o e-mail. Olha aqui o que foi que aconteceu. E tudo cabalmente lá colocado, escrito. A coisa pior do mundo, irmãos, é uma pessoa falar mal da outra. Na verdade, falar mal já é errado, mas falar mal da outra sem ter provas. Difamar uma pessoa, irmãos, você difamar uma pessoa, você está matando a influência daquela pessoa. Você não tem noção do buraco que você está fazendo na vida daquela pessoa. Pessoas se afastam. Sabe que tem gente que deixou de vir para essa igreja por mentiras que foram faladas ao meu respeito. E hoje tem delas que estão embaixo da terra, irmãos, que foram assassinadas. E já tinha sido pregador dessa igreja. Pregava essa palavra nessa igreja. E por mentiras que ouviu, calúnias que foram levantadas ao meu respeito, essa pessoa saiu daqui. E depois de certo tempo se separou. E depois voltou para o mundo das drogas e foi morto. E David me mostrou. E estava lá a prova. E eu digo: meu Deus do céu. Agora, se eu visse, se eu desse voz a essas coisas, não vale a pena falar mal de ninguém.
não vale a pena falar mal de ninguém. Estamos encerrando, mas eu quero só ler essa passagem. Tiago capítulo 3, verso 13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso ou sentimento de divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É a palavra, irmãos, que está dizendo. Onde há inveja, onde há um sentimento de divisão, há toda espécie de coisas ruins. Se a atmosfera da tua casa está pesada, sonda como você está vivendo dentro da sua casa. O próprio Paulo diz, em 1 Coríntios 3, verso 1, diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Irmão, Satanás sabe que na unidade da família e da igreja, ele não tem vez. Mas se essa unidade for quebrada, ele prevalece. Preserve a sua casa, preserve a sua igreja, preserve o seu irmão, preserve o seu cônjuge, preserve o seu parceiro ministerial, preserve o seu colega de departamento, o seu irmão em Cristo. Ele é irmão em Cristo, irmãos. Ele é servo do Deus Altíssimo, assim como você é também. Se ele está errado, ele é servo de Deus, não é seu. Deus é quem vai resolver. E deixa Deus resolver. Deus não lhe chamou para você resolver essas coisas. Deus lhe chamou para você orar, para você ajudar, para você levantar, erguer aquela pessoa. Nós vamos adorar o Senhor. Na verdade, nós vamos cantar uma canção. E essa canção não é de olho fechado, nem de mão levantada. Essa canção é a gente vai cantar uns para os outros, porque foi pelo sacrifício dele, porque ele se sacrificou, nós estamos aqui podendo andar nesse poder de unidade. Eu quero que você fique de pé. Foi pago um alto preço, irmãos. Foi pago um alto preço para andarmos em unidade. Nunca esqueça disso.